Boa tarde, pessoal. Então, vim aqui hoje fazer uma live para vocês. Essa live era para ter acontecido ontem, mas acabou tendo uma chuva aqui onde eu moro e eu senti de trazer essas falas, né, hoje. E eu quero trazer aqui essa energia, né, do quanto a gente cria a nossa realidade. Então, eu sou uma pessoa que há uns 8 anos, mais ou menos, tô tendo várias transformações assim na minha vida. E a partir do momento que eu comecei a aprender, a entender, na verdade, né, o quanto tudo aquilo que a gente pensa, sente e faz é o que movimenta a nossa vida, muita coisa mudou para mim. Então, para quem não me conhece, né, eu sou a Cibele e eu atualmente trabalho com essas partes energéticas multidimensionais, com geometria sagrada. Mas eu comecei a minha vida, né, vamos dizer assim, espiritual, né, estudando a física quântica e o quanto essa energia, né, da cocriação, ela é importante para a nossa vida. E a gente às vezes não se dá conta disso, né? O quanto a gente às vezes fala assim, é isso mesmo, né? Isso acontece porque era para ser assim. Mas na verdade não, a gente é que vai criando, né? Essa energia que vai nos envolvendo. Então, uma das coisas super importantes assim é assim, o quanto eu estou vivendo realmente na presença, né? O quanto eu estou presente comigo mesmo. E aí eu começo a perceber que eu posso criar tudo aquilo que eu quero para minha vida. A gente vai, desde que a gente nasce, né? A gente, e até mesmo na barriga, né, das nossas mães, a gente vai recebendo informações, né? E essas informações vão ficando registradas nas nossas células, né? E são pensamentos muitas vezes da nossa mãe, né? Com quem ela convive, e aquilo vai entrando no nosso campo. E aí a gente começa a ouvir, né? Dos nossos pais, depois que a gente nasceu, daí a gente ouve dos familiares, a gente ouve da escola, depois quando a gente cresce um pouco, a gente ouve da onde a gente está trabalhando, né? Então, e a gente vai ouvindo e a gente vai criando a nossa realidade com base naquilo que a gente aprendeu, que nada mais é do que as crenças, né? Então é aquilo que eu vou acreditar a partir de então. E aí a gente acha que a gente acaba, a nossa vida tem que ser daquele jeito, né? Porque com a minha mãe foi assim, com meu pai foi assim, com meu avô foi assim. E aí você começa a repetir todos os padrões. E na verdade a gente está aqui, né, nesse plano para a gente poder experienciar. E eu sempre falo aqui que nós somos um ser espiritual num corpo denso, num corpo físico, para experienciar tudo aquilo que a gente acordou antes de vir para cá, né? Então, o meu objetivo hoje é realmente falar um pouco disso, né? Falar desse estado de presença, o quanto a gente não percebe, mas a gente não fica nesse estado de presença. A gente ou fica pensando no que vai acontecer, que está lá na frente, e aquilo me causa uma ansiedade muito grande, ou eu penso no que já aconteceu, né? E ali eu entro num processo de tristeza, de lamentação, né? E até mesmo, às vezes, numa depressão. Então, ontem, né, começou a Onda do Mago, para quem segue o Sincronário das 13 Luas, que é uma energia que os maias trabalhavam, né, seguiam, e é a Onda do Mago. E o mago, ele pede a presença, o quanto que você está com o seu corpo, o quanto que você está presente com as suas vontades, com os seus desejos, com aquilo que você acredita.
Então, a primeira coisa para que você manifeste qualquer coisa que você queira na sua vida, para criar a realidade que você queira, você precisa estar no presente, né? Você precisa estar com você nesse aqui e agora. Então, o quanto que efetivamente você está se permitindo estar no presente, né? Então, é muito forte isso da gente se conectar com o coração. Para mim, essa questão de estar na presença é uma coisa que aconteceu há uns 8 anos atrás, né? Que foi quando eu fiz pela primeira vez um curso de Mindfulness. E quando eu fiz esse curso de Mindfulness foi incrível, porque eu era uma pessoa totalmente ansiosa, estressada, né? E porque trabalhava no corporativo ainda e tal. E aí, quando eu entrei nessa energia do Mindfulness, a sensação que eu tive é que, opa, a minha vida vai começar agora. Então, acessar esse estado de presença e reconhecer, tipo, no meu corpo, o que estava bom e o que não estava, virou uma grande chave para mim. E uma outra coisa que é super importante nessa questão é assim, a gente, quando a gente está nesse estado de presença, a gente entra, né, no nosso coração. E é como se o nosso coração ele fosse um grande portal. É um portal seu e é único, né? Ninguém tem as sensações que você tem. Então você é um ser único. E o que acontece? Quando a gente tá no nosso dia a dia, no trabalho, em relacionamentos, a gente sempre tem o costume de nos comparar com outras pessoas, com outras situações. E a gente acha que nunca tá bom aquilo que a gente está vivendo. Mas por quê? Porque a gente não acessa a energia, a nossa energia verdadeira. E a gente só consegue acessar essa energia verdadeira quando a gente está na presença. Então, eu quero dar algumas dicas assim hoje, né? Tem muita coisa para a gente falar sobre essa questão de que a gente cria a nossa realidade, isso é real, né? Então, se vocês fizerem uma reflexão aí de vocês mesmos, de alguma coisa que vocês quiseram muito na vida de vocês, observem, né? Se uma coisa que vocês pensaram muito, se ela não aconteceu, se ela não se manifestou. Então é muito interessante porque assim, quando a gente acessa, né, o nosso coração, a nossa verdade mesmo, é aquilo que ressoa em nós. A gente sabe, o nosso corpo fica feliz, né? E assim, a gente tá aqui nesse plano justamente para a gente experienciar, né? Para a gente vivenciar. Então, quantas vezes a gente faz coisas que a gente não queria fazer, mas a gente faz por causa do trabalho, porque eu preciso do dinheiro, porque eu não sei como fazer diferente, né? E aí, uma das coisas é assim, é você se abrir para o novo, né? É claro que existe muitas crenças em relação a isso, né? Ai meu Deus, e agora? Eu vou me atirar nisso, o que vai ser, né, da minha vida? Esse medo, né, que a gente vem é um medo latente, é um medo que vem do nosso instinto reptiliano, né, de quando a gente está nas nossas células, de quando a gente era lá, vivia nas cavernas, né, a gente tinha que sobreviver e agora é diferente. Então esse estado de presença, para que a gente cocrie, né, a vida que a gente deseja, também é isso, é a gente soltar, né, é a gente sair do controle, porque quando a gente está na presença, tá tudo certo, porque você confia em você. E quando eu falo assim, você tem que se render a quem você é, você tem que confiar no seu coração, nos seus instintos, nas suas intuições, você simplesmente vai se render ao fluxo da vida, né? Não significa que, ai meu Deus, vou largar todas as minhas coisas agora, minha vida, tudo que eu construí até agora e vou, né, só viver de luz. Não é isso, mas essa energia, né, da intuição, do psique, também é muito importante, porque a gente não pode esquecer que nós estamos nesse corpo físico, mas também nós temos, né,
o nosso campo emocional, o nosso campo mental, o nosso campo espiritual, né? E tudo isso forma quem nós somos, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui sobre, vamos dizer assim, essa hierarquia. Mas o que eu quero realmente assim trazer hoje é quando a gente sabe que esse é o caminho, né? Que eu tenho certeza de que, ok, eu estou vivendo na presença, nesse aqui e agora, eu estou aproveitando cada momento da minha vida, eu não preciso me preocupar com o que passou e nem com o que vai chegar. Então eu sempre estou vivendo no presente, eu sempre estou na presença. E quando eu estou na presença, eu percebo as coisas acontecendo, eu recebo os recados do meu corpo, né? Porque eu estou sentindo o que está acontecendo comigo. Então, é muito lindo isso, porque aí você fala assim, não tá bom, né? Alguma parte do meu corpo reclamou aqui, deixa eu ver o que que é isso. E isso sempre está atrelado com uma emoção, percebe? Então, quando eu falo assim que nós temos o nosso corpo físico, mas nós temos os outros campos, né? O campo emocional, o campo mental, porque é na mente que a gente cria tudo e não é cérebro, é mente, né? Então são todas as memórias que a gente tem e é a partir da mente que gera um gatilho que vai gerar uma sensação no nosso corpo e que vai gerar uma emoção. Então é muito incrível isso, porque percebe como a gente é uma máquina perfeita, né? A gente tem todo um processo dentro de nós que a gente não sabe nem como que acontece tudo isso. A gente simplesmente é, né? Então é sempre isso, assim, em muitos momentos a gente aprendeu, né? Que eu tenho que conquistar tal coisa, eu tenho que ser, né? Eu tenho sempre uma referência. Mas se a gente não for, né? Não ser mesmo na nossa verdade interna, não adianta. Você pode ter o que você quiser, que aquilo vai ser insuficiente para você. Então, quando eu falo que a gente tem que se conectar com o nosso coração e que a gente tem que adentrar nesse grande portal multidimensional, é isso que eu estou dizendo, a gente tem que se render e a gente se entrega. E quando a gente se entrega, a gente confia. E quando a gente confia, a gente dá os passos para o desconhecido, né? A gente solta aquilo que prende a gente, sabe? A gente simplesmente segue o fluxo, né? A gente permite que o fluxo possa guiar a gente, né? Pelos altos e baixos. E a gente vai ter altos e baixos porque nós somos seres humanos. E quando a gente olha isso, adentra isso, a gente começa a perceber que o quanto a gente usa, né, dos nossos conhecimentos internos para nos adaptarmos, né, e para sobrevivermos aqui. E tá tudo bem, né? E quando a gente faz isso, a gente se abre para todas as possibilidades que estão disponíveis para nós, porque nós estamos aqui apenas para aprender, né? Então não existe o que é fácil, o que é difícil. Existe aquele caminho que você escolheu. E aquele caminho que você escolheu, ele pode ser muito fácil ou ele pode ser muito difícil, dependendo das vibrações que você está emanando. Então, o grande objetivo que eu enxergo, né, de estarmos aqui é que a gente possa sair melhor do que a gente entrou quando a gente chegou aqui. Então a gente veio para cá, quando a gente escolheu, né, estar nesse plano, a gente escolheu expandir a nossa consciência. E quando eu falo de expandir a nossa consciência, eu estou falando de expandir a nossa energia. Então, quando eu falo em frequência vibracional, quando eu falo em energia, o que é? É tudo aquilo que nos move. Então, nós somos uma alma num corpo físico, né? E cheio de energia. Então, aquilo que eu penso é o que eu crio. Então, percebam o que vocês têm criado na vida de vocês. O que vocês têm criado na vida de vocês está leve, está divertido, está gostoso, está pesado, né? Então, assim, e às vezes a gente não consegue enxergar
que somos nós que estamos criando isso. Então, e à medida que a gente vai se conectando com o nosso coração ou com o nosso estado de presença, a gente vai percebendo, vai falando assim, eu posso fazer diferente, eu posso escolher diferente, eu posso ir por um outro caminho. Então, o quanto que nós estamos aqui para vivermos a plenitude, o quanto nós estamos aqui para sermos felizes, mas a gente permite que o externo comande a nossa vida. E a grande questão daqui para frente é que o interno dê os comandos e que você externalize tudo isso, né? O nosso conhecimento, ele só sai de nós e só contagia as outras pessoas quando a gente está pronto, né? Então, assim, para eu estar aqui hoje fazendo uma live, eu estudei muito, né? Eu tô nesse caminho da multidimensionalidade há uns 8 anos. E assim, eu dei muitas cabeçadas, mas eu também acertei muito. E quando eu percebi que eu comecei a fazer alguns movimentos diferentes, eu falei, então eu tô pronta para dar os passos que eu precisava dar, né? Então, eu sempre penso que é assim, a gente precisa estar na presença para realizar, mas a gente precisa estar em permissão e a gente precisa estar aberto para receber tudo do universo. Então, se perguntem se as coisas, por exemplo, não estão saindo do jeito que vocês querem, o que vocês estão querendo controlar? O que vocês não querem soltar? Qual o recado, muitas vezes, que você está recebendo, né, da espiritualidade, do seu corpo, de situações, né, do dia a dia, de sincronicidades que você não está se permitindo experienciar, né? Então, quando vem essa energia, que parece uma energia, né, como se fosse uma erupção mesmo de um vulcão, né? E vem de dentro de você, porque assim é a sua alma que conecta diretamente com o seu coração. E quando você está pronto, você sabe, você vai dar os passos necessários, né? Então, o quanto a gente às vezes se alinha e concorda com pontos de vista de outras pessoas e a gente deixa de ser verdadeiramente a gente deixa de fazer o que a gente precisa fazer, do que a gente escolhe fazer. Então, para que, né, abrindo então esse bate-papo nosso aqui, o que a gente precisa realmente é assim, pensa em alguma coisa que você quer que aconteça. Mas assim, será que eu tô ali naquele momento de presença? Eu tô presente comigo, eu tô presente com os meus corpos, eu tô presente com o que eu tô sentindo, com a sensação no meu campo. Então, é só isso. Na verdade, assim, é simples, sabe? A gente é que complica muito, porque a nossa mente, ela quer controlar. O nosso ego, ele não quer que você saia da onde você está, né? Porque ali para ele é um ambiente conhecido, é confortável. Então, o quanto que nós patinamos muitas vezes na vida em situações e nós repetimos várias vezes o mesmo processo porque a gente não se dá um voto de confiança. A gente, para dar o passo necessário, a gente precisa de coragem, né? E muitas vezes, para a gente se manter nesse espaço, a gente precisa ser ousado, né? E o quanto, às vezes, a gente quer que dê certo, tipo, na hora seguinte, ou no dia seguinte, e daí você já desiste. Então, o que precisa também é constância. O quanto que a gente não está trazendo a constância para a nossa vida, né? Para que eu me mantenha na presença, para que eu mantenha o foco. E quando eu quero algo diferente na minha vida que eu não estou vivendo, eu preciso alargar a minha mente, a minha visão. Qual é a visão que eu estou tendo daquilo?
Será que eu estou tendo uma visão limitada? Eu só enxergo 1 metro depois da minha frente? Ou eu estou tendo uma visão de 360 graus? Qual é a visão que eu estou tendo, né? Da minha vida, da situação, dos padrões que eu estou vivendo. Então, o quanto eu tenho me permitido realizar coisas diferentes. E assim, a gente só pode experienciar tudo isso, tudo aquilo que você quer cocriar na sua vida, a partir do seu estado mental. Já diz a Bíblia, né? E assim se fez o verbo. Quando eu penso uma coisa, o próximo passo vai ser o falar, né? Então, primeiro vem o pensamento e depois vem a fala. E quando eu falo, o que acontece, né? A gente já está entrando aqui nessa parte aí de manifestação mesmo, de cocriação, cocriando a minha realidade. Quando eu tenho um pensamento, né? Esse meu pensamento, ele é a nível psíquico, né? E quando eu tenho alguma coisa materializada, é o meu nível concreto. Então, o que acontece? Dentro desse nível psíquico, dentro do meu pensamento, existem padrões energéticos e existem sensações. Então, quando eu falo para vocês assim, visualizem uma maçã vermelha na sua frente. Na hora você visualiza, né? E muitas vezes você até imagina aquela maçã saborosa, brilhante. Por quê? Porque a sua mente conhece, porque está registrado nas suas células. Se eu inventar uma palavra aqui que vocês não conhecem, vocês não vão conseguir visualizar, porque não está registrado nas suas células. Então, nós temos registros, milhares e milhares de registros que a gente nem imagina presente no nosso corpo, né? E é muito interessante porque assim, nós temos aqui o nosso corpo físico, mas nós temos toda uma egrégora espiritual, sim, que trabalha para nós, né? A gente pode dizer que a gente tem os guardiões, né? Que Jung chamava de ânimos e ânimas, né? Ou a gente pode chamar dos anjos da guarda, né? Podemos chamar do que quisermos. Acima desses guardiões existe uma outra esfera que são os mentores, ou seja, que são os arquétipos, que são as impressões e as expressões da nossa alma. Então, assim, muito do que a gente experiencia aqui é o que a nossa alma gostaria de experienciar, mas ela não pode, porque ela está num nível muito superior ao nosso, né? Então, e essa alma, esse eu superior, né, que é o que vai definir o que nós vamos experienciar aqui. Então, muitas vezes, você está vou trazer aqui uma questão profissional. Você está numa questão profissional muito boa, você está ganhando muito bem e tal, mas você fala, gente, a minha vida não tem sentido, não é isso que eu quero fazer. Tipo, meu coração não vibra por isso. E aí, o que acontece? Você fica cansado, você fica desanimado, desestimulado, seu corpo dói, né? E assim, geralmente a gente não presta atenção nisso. Por quê? Porque a gente foi ensinado, desde que a gente nasceu, que a gente tem que seguir um padrão, que a gente não pode pensar diferente daquilo, né? E aí a gente percebe que a gente tem uma grande capacidade. Uma capacidade incrível de mudar, de fazer diferente, de escolher diferente, né? E tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa é sim regido pela nossa psique, é sim regido pelo nosso cérebro. E o nosso cérebro, ele é movido pelo prazer, né? E geralmente o cérebro, ele conhece dois extremos. Ele conhece a dor, a punição e o prazer. Então, ele vai para um desses dois caminhos. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, você está com o fogão ligado. E daí você vai lá e põe o dedo no fogo. O que acontece com o seu cérebro? Antes de você pôr a mão, de se queimar, ele já tira.
Por quê? Porque ele reage à dor, né? E ao mesmo tempo que ele reage ao prazer, né? O quanto é gostoso você fazer as coisas, você criar as coisas, você celebrar pela sua vida, né? E há quanto tempo você não faz isso? Eu acabei de sair de um curso de frequências de brilho, né? Que é uma energia pleiadiana muito forte. E veio muito isso para mim, essa energia da celebração. E assim, a gente tem que celebrar a todo momento na nossa vida. A gente tem que celebrar todas as conquistas, porque tudo é criação nossa. É tudo aquilo que a gente está experienciando é uma criação que nós fizemos. Nós somos e temos no nosso DNA o DNA da criação. Então, assim, eu falo muito de geometria sagrada, né? Porque a geometria sagrada é a origem de tudo, né? É a partir da onde foi feita a criação de tudo aquilo que a gente conhece. E isso está enraizado no nosso DNA. O nosso corpo todo, ele é geométrico. E nós temos lembranças e conexões com outras dimensões que não temos corpo físico, mas temos energia e formas. Então a geometria sagrada, ela está presente em nós em tudo, né? Fora de nós e dentro do nosso corpo. Então, quando a gente fala assim que muitas lembranças e muitas memórias estão no nosso inconsciente, é porque a gente já sabe. A gente se esqueceu quando veio para cá, mas a gente começa a relembrar à medida que a gente fica na presença. Então, por isso que eu abri essa live hoje falando dessa necessidade de estar na presença. Não, vamos assim, numa necessidade, mas é o melhor para você. Quando você se mantém na presença, quando você tem na sua essência isso de que você não vai poder salvar o mundo. Você veio aqui para viver, para ser feliz, para experienciar, porque é isso que o seu corpo físico pede, né? E é uma coisa que, por exemplo, o seu eu superior, ele não pode, porque ele não tem um corpo físico que você tem. Mas ele te manda recado. Ele fala, olha, vai por ali. Existe aquele caminho, só que assim, você tem o livre-arbítrio, você escolhe ou não fazer determinadas coisas. E o cérebro, então, é o que vai comandar isso. Tipo, eu vou por ali, mas eu tenho um pouco de medo. Então, será que eu realmente vou conseguir dar os passos necessários para chegar onde eu quero? Então, por isso que é muito importante quando você tem um projeto, quando você tem um plano, quando você quer criar algo na sua vida, aonde eu quero chegar, né? Então eu tô aqui hoje. E o que eu quero fazer daqui um mês? Aonde eu quero estar daqui um mês? O que eu quero estar fazendo? Com quem eu quero estar conversando? Quais são as pessoas que eu quero no meu entorno? Então, quando eu falo de lei da cocriação, né? A gente sabe que o universo é regido por leis. Né? Hermes Trismegisto já falava, tudo que está em cima está embaixo, né? Então tudo que eu tenho dentro de mim também está fora de mim. Quando eu pego o movimento do átomo, né? Os elétrons girando em torno do átomo é o mesmo movimento dos planetas na galáxia. Então assim, percebe? É o micro e o macro o tempo todo se comunicando. Então, qual é a comunicação que eu estou fazendo comigo, com o meu corpo, com o externo, com o outro, com a natureza? Então, o quanto que eu realmente estou conectada com tudo aquilo que eu estou criando para mim, né? E quando eu crio para mim, eu não crio só para mim, eu crio também para todo mundo que está ao meu redor. E muitas coisas, né? O cérebro, ele traz isso da gente se autopunir, da gente se culpar, da gente se criticar, da gente criar dificuldades. Mas por quê? Porque
ele não quer que você saia, que você expanda, que você cresça, porque você vai para um local desconhecido. E todo desconhecido dá medo. A gente só nasce com 2 medos, que é o medo de se machucar, né? E o medo de muito barulho, né? Você pode ver o nenenzinho quando ele nasce, ele sai da barriga da mãe, quando você vai colocar ele para dar banho, né? Ele é muito difícil para ele, porque ele ficou 9 meses ali protegido. Então, todas as vezes que eu me coloco em situações onde eu vou me colocar em risco, eu tenho medo, eu dou um passo para trás. Mas o quanto que a gente não foi ensinado a confiar em si próprio. E uma das grandes coisas que eu aprendi nessa minha caminhada é que a gente pode se recompensar a cada passo que a gente dá. A gente pode estar vibrando numa energia hoje mais baixa e amanhã eu posso estar numa energia mais alta, eu posso me manter nessa energia mais alta. Porque quanto mais eu me mantenho numa frequência mais elevada, mais insights eu tenho, mais eu consigo me conectar comigo mesmo, com a minha verdade. Então, assim, qual é a sua verdade hoje? O que você quer para a sua vida hoje? Olhando para a sua vida hoje, a sua vida é aquilo que você idealizou para ela? Ou você quer mais? E como seria se você pudesse co-criar isso? Como seria se você pudesse experienciar e viver uma vida totalmente diferente da que você tem vivido? E você pode fazer isso, começando através dos seus pensamentos, começando identificando os padrões que estão te paralisando, identificando aquilo que realmente me para. Então, deixa eu ver, eu quero, sei lá, fazer uma viagem pro Havaí. Tá, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de quê? Eu tenho medo de viajar sozinha tantas horas. Eu tenho medo de não conseguir me virar bem lá sozinha, né? Então você começa a identificar esses medos e aí você vai trabalhando cada um desses medos. A primeira coisa é identificar os medos dentro da cocriação, porque as pessoas dizem assim: é muito fácil cocriar, né? Sim, é muito fácil cocriar, mas assim, a hora que você identifica o bloqueio, você tem que girar a chavinha desse bloqueio. A crença que existe em você, de que muitas vezes você não é merecedora, de que aquilo não é para você, você não vai exterminar ela da sua vida, porque foi ela que te protegeu e fez com que você chegasse até aqui. O que você tem que fazer a partir de agora é: ok, eu olho para essa minha crença, eu respeito ela, porque ela me trouxe até aqui, mas a partir de agora eu domino, eu comando, a vida é minha, eu escolho, né? Muitas coisas que a gente tem de que a gente não consegue fazer determinadas coisas, porque a gente procrastina, porque a gente se sabota. O que é isso? É porque assim, você tem que, vamos dizer assim, se esforçar um pouquinho mais, né? Você precisa colocar mais energia naquilo. E quando você coloca energia, você rompe aquela barreira. E daí você já deu um passo maior, e daí você vai ter que dar um passo cada vez maior, né? Então, quer dizer, você sai da inércia e você se coloca em movimento. Então, assim, muito da cocriação é isso, né? O universo, ele está disponível para você, para ele te trazer tudo o que você sempre quis. Primeira coisa, você tem que pedir, porque peça e receberás. Se você não pedir, ele não sabe que você quer. Uma das formas dele interpretar o que você está pedindo é através dos seus pensamentos, né? Então é aquilo que eu falei, é pensamento,
sentimento, ação e cocriação. Então, assim, se eu estou pensando que, eu quero tal coisa, mas é muito difícil, vai levar muito tempo, isso aí não é pra mim, não. Então, o que o universo tá entendendo? Isso daí não é pra você, tá bom, manda mais disso então pra você, né? Então, o universo, ele não fala outra língua a não ser a da energia. Então, tudo o que eu penso, eu emito uma energia, eu emito um padrão vibratório. Quando eu falo, eu estou verbalizando, eu estou decretando aquilo para o universo. Então, assim, se eu falar assim que eu quero, sei lá, ganhar 50 mil reais por mês, mas eu não acreditar naquilo, o universo vai falar, não. Você está falando da boca para fora, você tem que sentir. E é por isso que eu comecei falando do coração, do nosso portal energético, né? Então, todas as emoções, elas passam pelo coração e elas são expressas no nosso corpo. Então, o quanto eu estou me permitindo experienciar, o quanto eu estou me permitindo sentir prazer por cada coisa que eu faço, né? Seja numa comida, seja no sexo, seja numa viagem, seja no trabalho, tudo tem que dar prazer. Porque se eu não tiver prazer, não faz sentido estar aqui, né? Você pega uma pessoa que vive na frequência da tristeza, da dificuldade, do medo, e pega uma pessoa que vive na frequência da coragem, do otimismo, são completamente diferentes, né? Será que para essa pessoa metade do copo ele está praticamente cheio ou ele está vazio, né? Pode ser que a pessoa fale, nossa, só isso de água, né? E o outro pode falar, nossa, tudo isso vai matar minha sede. Então são todos pontos de vista. Então qual é o ponto de vista que você está tendo da sua vida, da realidade que você está criando, né? O quanto você está criando cada vez mais disso. Então, a ideia aqui era trazer exatamente isso, sabe? Então, esse seu campo mental é o campo das criações, é o campo das realizações. Então, cada vez que eu entro, né, nessa energia do pensamento, então eu tenho milhares de ideias, mas será que eles estão aqui na minha cabeça? Ou será que eu já trouxe eles para o papel? Será que eu já estou manifestando aqui na escrita? Porque é isso, né? Você pode ter 1 milhão de ideias, se você não tiver o movimento da ação, da execução, não vão passar de ideias, né? Então, a primeira energia que vem dessa cocriação é o seu pensamento. Então, assim, o quanto eu estou pensando coisas que efetivamente eu quero manifestar na minha vida. Será que eu estou pensando coisas que estão me expandindo ou que estão me retraindo? Né? Isso também é um outro exercício para você fazer. Na verdade, são todas formas de autoavaliação, né? O quanto eu estou me vendo nesse momento realizando tudo que eu quero na minha vida. E tudo aquilo são cocriações. A doença é uma cocriação, né? Tem muitas pessoas que adoecem e, ai meu Deus, por que eu adoeci? Por causa dos seus pensamentos. É claro que tem a origem genética, é claro que tem a questão física do corpo, mas assim, se você falar e der uma ordem para as suas células, né, que você quer o seu corpo sadio, que você quer o seu corpo jovem, assim ele vai ser. Se você achar que assim, ai nossa, eu já tô velha, é isso que vai acontecer, né? Então assim, eu já tive exemplos muito próximos de mim do poder da mente. E nós cocriamos o tempo todo. Eu já tive exemplos na minha vida de cocriação assim, ó, muito rápido, né? Um exemplo é esse lugar onde eu moro. Eu morava numa outra cidade, né? E o ano passado eu queria estar morando onde eu tô morando hoje. E eu falei assim, bom, o universo é o seguinte, eu só vou para lá
se eu conseguir um apartamento desse jeito, nesse lugar. Demorou 10 dias, gente. 10 dias esse apartamento estava disponível para mim e eu consegui alugar ele em 3 dias. Então, assim, é o nosso poder. É aquela questão, sabe? Pensa e cria, pensa e cria, pensa e cria. Então, como seria se a partir de agora você começasse a pensar coisas que te expandissem, que elevassem a sua frequência, em vez de você pensar coisas que vão te deixar, tipo, triste, que vão te deixar infeliz, né? Então, eu recebo muitas coisas assim. Ai, nossa, eu queria tanto fazer um curso, mas eu não tenho dinheiro agora. Então é isso que você está mandando para o universo. Eu não tenho dinheiro agora. E ele vai estar te mandando mais isso. Enquanto outros, assim, nossa, o dinheiro apareceu com total facilidade para mim, né? Eu não estava esperando e de repente aconteceu. Mas é o quê? Eu estou no estado de presença. No hoje, eu estou feliz por aquilo que eu tenho. No hoje, eu sou grata àquilo que eu tenho. Então, uma das coisas da cocriação é exatamente isso. É eu pensar, né? E eu fazer o movimento da visualização. Então, como é essa visualização? É simplesmente você estar na presença. Você tocar o seu coração, você fechar os seus olhos e você imaginar aquilo que você quer. O que é aquilo que você quer? Faça esse exercício, sabe? Não vai demorar 5 minutos de você visualizar aquilo que você quer para sua vida. E você, à medida que você entra então nesse espaço, né, desse coração sagrado, que é único e que é seu, você se conecta com a sua espiritualidade. Você se conecta com o seu eu superior, com seus mentores, com seus guardiões. E você imagina você já realizando aquilo. E aí vem a sensação para o seu corpo, né? Qual é essa sensação? Essa sensação te traz alegria, te traz prazer, te traz felicidade. Porque é isso, gente, o dinheiro, né? Muitas pessoas querem cocriar dinheiro. E a cocriação do dinheiro, ela tá relacionada com alegria. Então, o quanto eu tô sendo feliz ali, né? Realizando aquilo. E você já se visualiza naquele espaço, né? E aí, quando você fez a visualização, percebeu o seu corpo lá, e daí vem sensações no corpo em relação a isso. E aí você fala, gratidão por ter experienciado isso. É o seu eu do futuro, né? Já vivenciando isso. E aí a gente tem essa energia reverberando no nosso corpo. E a gente sempre tem que manter essa energia elevada, porque ela vai colapsar com a energia do universo, né? E a cocriação vai acontecer. É claro, a cocriação ela não acontece de um dia para a noite. Você tem que fazer a visualização, você solta para o universo e mantém a sua frequência elevada, né? Ah, Cibele, mas como que eu mantenho minha frequência elevada? Então pensamentos, né? Sentimentos e emoções. E é isso, e assim, às vezes, é claro, acontecem coisas no nosso dia a dia que desestabiliza. Ok, tá tudo bem, você é um humano aqui na Terra, né? E você recebe isso, assim, de uma forma com muito amor, né? Por aquele aprendizado que aconteceu e que te desestabilizou. Mas você volta para o seu coração. Esse espaço aqui, sagrado e cristalino, ele está esperando você. Então, todas as vezes em que você, sabe, se desestabilizar, volta para o seu coração, respira. Respira, faz aquela respiração, né? Onde você puxa o ar por 4 segundos, prende esse ar, solta e respira de novo, né? Então, o quanto esse movimento, que não vai demorar 30 segundos, pode fazer você voltar para você. Então, o quanto você tem todas essas potencialidades e todas essas energias à sua disposição. E muitas vezes você se esquece
disso. Por quê? Porque você vive correndo. É uma loucura. Você tem que dar conta de tudo, né? E você esquece de dar conta da pessoa principal, que é você. O quanto você tem que se ancorar no seu lugar. E você tem que tomar posse do seu lugar. Você tem que reconhecer quem é você. E o quanto cada um de nós deixamos isso passar, né? E não reconhecemos verdadeiramente quem nós somos. Então, que energia que você quer trazer para a sua vida, né? A energia da criação ou a energia da retração? Todas as vezes que você cria, o seu coração se expande. E é isso. E cada vez que o seu coração se expande, você vai criar mais. Então, vai percebendo todas as coisas que você tem criado na sua vida ultimamente. Ela tá te expandindo ou ela tá te retraindo? Vai percebendo se você tá criando e repetindo velhos padrões ou se você já tá criando coisa totalmente nova. Vai percebendo se você tá na procrastinação, se você tá na dificuldade, se você tá no movimento. Porque para criar é preciso movimento. Lembra da energia, né? Se a gente lembrar das nossas aulas de física do colégio, a gente vai lembrar, né? Energia, potência, velocidade. E a gente tem que se colocar em movimento, gente, para que o universo conceda para nós aquilo que a gente deseja. Então, tudo aquilo que eu penso, eu vou profetizar, né? Eu já dizia antigamente aos profetas, que eram aqueles que falavam, né? Jesus foi um profeta, né? Que é aquele que colocava a palavra, mas ele falava com o coração. Então, todas as vezes que você estiver falando com o seu coração, você está profetizando, né? E ali você está ancorando uma energia. E quando você ancora uma energia com uma intenção, com uma vontade, com um desejo, é aquilo que você quer que se manifeste. Por exemplo, você está lá numa discussão e tal, e de repente você brigou com a pessoa, e daí você fala, não quero te ver nunca mais, né? E por aí vai. E aí, o que acontece? A sua vibração cai, e a da pessoa também, e daí muitas vezes começam brigas, né? Ou não. Tipo, me desculpa, eu não queria ter falado isso pra você. Ok, então a energia, ela dá uma baixada e ela sobe de novo. Porque é impossível viver na crista da onda o tempo todo. A nossa energia, sim, ela faz esses picos, que nem se fosse um eletrocardiograma, né? Mas ela não fica assim, rápido. Ela sobe, ela parece uma senoide, né? Ela sobe, baixa, e é normal, porque você está experienciando coisas diferentes aqui na Terra. Então, o quanto você pode usar disso, né, do que acontece com você todos os dias para experienciar e para falar assim, eu não quero mais ir por esse caminho, eu não quero mais ter esse tipo de pensamento, eu não quero criar mais isso na minha vida, eu quero criar coisas diferentes. Então, o quanto que tá na sua mão, sabe? Né? Então, você ter o pensamento, você perceber o que você vai falar, porque depois que você fala, é um decreto, né? E o que você vai fazer para manifestar isso, quer dizer, para criar as coisas em torno disso. E assim, estar na presença é uma coisa que você tem que praticar todos os dias e requer consistência. Sabe? É você ir lá, é você falar uma vez, 2 vezes, 50 vezes, sabe? É você fazer as visualizações, você soltar, você sair desse controle absurdo, né? Que foi ensinado pra gente isso, que tem que controlar. Não, você tem que confiar, você tem que soltar, você tem que deixar fluir, né? E nesse inteirinho aqui, pra gente fechar, quando eu falo muito nisso, assim, sabe? Eu penso muito na energia da natureza, né? Não tenho como não pensar na geometria, sempre penso na geometria em tudo que eu faço, né? No meu dia a dia. Por quê?
Nós temos a energia da Terra que nos dá essa possibilidade da existência, né? Ela nos mantém em pé. Você tem a fluidez da água, né? Que vai pelos caminhos que tiver que ir e ela vai chegar aonde ela tiver que chegar. E a água está em você, você tem 70% do seu corpo de água, né? Então são as emoções, né? O quanto a gente está permitindo acessar essas emoções, e as emoções mostram para nós o caminho. A gente tem a energia do ar, né? Que a todo momento, o vento, e esse vento, ele traz essa comunicação com o espírito. O quanto a gente está se comunicando com a nossa espiritualidade, o quanto a gente está pedindo. Então é isso, peça para receber, né? A gente tem a energia do fogo, a energia que queima, que transmuta. Então tudo aquilo que eu tenho trazido e que está pesado para mim, solta, não é seu. Tudo aquilo que você vem carregando e que não é seu, libera, destrói, descria tudo isso, corta essas amarras, né? E aí a junção de todos esses elementos dá o quinto elemento, que é o elemento éter, né? Que é a divindade. E essa divindade está dentro de cada um de nós, de cada um de vocês que vão ouvir essa live. Então, que vocês realmente possam acessar essa energia, que vocês possam reconhecer a verdade que está em vocês. E esse poder de cocriação, ele é infinito. Você pode usar o seu poder de cocriação, o seu poder de pensamento para cocriar uma coisa muito pequena ou uma coisa muito grande. E comece, então, faça os testes, né? Porque a gente geralmente é isso, eu quero ver para crer. E ao contrário, né? Eu tenho que crer primeiro para que depois eu veja. Mas, então é isso, se você é essa pessoa que você quer ver para crer, faça um pedido, uma visualização de algo que seja fácil de você manifestar. E você vai perceber que as coisas começam a se realizar pouco a pouco. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa live, desse bate-papo. Na verdade, eu senti de trazer isso, né? Tem muito conteúdo que eu quero trazer aqui. Eu vou estar fazendo uma live por semana. E também é um momento assim de expansão meu. Então, que eu possa ser contribuição para vocês de alguma forma. E, bom, para quem se interessa, né, por essa magia da geometria sagrada, eu vou estar dando um workshop no próximo sábado e domingo, dia 11 e 12 de novembro, das 4 às 6 da tarde, que vai ser de muita contribuição. Vou estar trazendo essa questão aí da geometria sagrada, do início de tudo, Platão, Pitágoras, né? Como que a gente vai poder utilizar essa geometria no dia a dia, na nossa vida, como que a gente pode fazer a ativação do cubo de Metatron, do nosso Merkaba, da flor da vida. Então vai ser bem gostoso, vai ser uma aula bem especial que eu preparei. E também no dia 11 começa o meu último ciclo de meditação desse ano, 21 dias de meditação, de expansão e de manifestação com a geometria. Então, se vocês se interessarem, o link está lá na bio. Eu espero ver vocês comigo em um desses dois eventos ou nos dois. E desejo que vocês reflitam sobre tudo que foi falado aqui e que vocês expandam cada vez mais e que vocês acreditem no poder de criação de vocês, no poder de manifestação, de que vocês estão aqui para serem felizes, para se expandirem e para crescerem cada vez mais. Então é isso. Um beijo para vocês e até a próxima live.